vai para o intervalo com 1-0. A segunda etapa, tudo bem, a postura inicial é diferente. Cruzeiro quase marca um gol ali com o Caio Jorge. Jorginho tirou na linha, a bola praticamente tinha entrado. Na sequência, um golaço do Romero, aos 5 minutos do segundo tempo. Só que aí aos 16 veio outro golpe. Um belo gol do Samuel Lino, deixando o William no chão. O Otávio, diga-se de passagem, ótima partida para salvar o que poderia ser pior aqui no Maracanã ainda. Cruzeiro eliminado da Libertadores, Samuel Venâncio. Ô, Léo Campos, o que eu posso dizer? Não precisa de contar comigo para romantizar a eliminação. O primeiro jogo até ok, mas o que a gente viu hoje aqui no Maracanã foi um Cruzeiro da vergonha. Um Cruzeiro que no primeiro tempo tomou um vareio. Um Cruzeiro de um elenco que não teve sequer um brio para mostrar que o Leonardo Jardim estava errado. Que a qualidade técnica do Flamengo realmente era melhor. E agora a gente tem que concordar. Verdade seja dita. Tem muita grana, tem muita mordomia e a entrega é pequenininha desse elenco do Cruzeiro. Ela segue pequenininha. Não precisa de contar comigo, Léo Campos, para fazer corrente de agora vai. É só mais um resultado que esse time não consegue em várias disputas de mata-mata. Que esses jogadores hoje fizeram aqui foi uma vergonha completa. Uma vergonha completa. É salário em dia. É muito benefício para vir para um jogo desse. Só o torcedor entendeu que era a partida mais importante dos últimos anos do Cruzeiro. Agora vão lá aplaudir o torcedor. Se eu sou o torcedor, eu viro as costas e vou embora. Isso que esse time entregou aqui hoje cansa, cara. Cansa. Cansa. Tem que ter vergonha na cara. Tem que ter brio. E eu quero todos esses. Tem muito jogador experiente aí. Tem muito jogador ganhando muito dinheiro. Tem que passar um por um na zona mista, cara. Tem que dar entrevista. Tem que botar a cara. O Cruzeiro mais uma vez é eliminado no mata-mata. Este elenco até hoje, ele é um elenco de mais vexame do que de sucesso. Hoje a gente vai para casa aqui com mais um. Eu não vou romantizar nada. Voltamos a disputar, voltamos e entregamos esse futebol pífio aí, vergonhoso, vergonhoso. Um pouco de lampejo só e mostrou que dava para eliminar o Flamengo. É uma vergonha, o que eu vi aqui é uma vergonha. Espero que todos estejam conscientes disso depois de ver a repercussão. 4.000 cruzeirenses vieram aqui, ó, para ver uma vergonha. Não vem com papo de estamos voltando, o Flamengo é isso, a postura foi ridícula. A gente segue depois, Léo. Não a eliminação, né? Mas a maneira como ela acontece. Isso dói muito para quem criou uma expectativa. Não, para além do que esse time poderia entregar. E hoje uma situação totalmente decepcionante. Participação da galera por aqui. Mas, inicialmente, Rafa, o que você pode dizer dessa eliminação do Cruzeiro na Libertadores aqui no Maracanã, 2-1 para o Flamengo? Olha, uma equipe que fez o primeiro tempo que o Cruzeiro fez hoje, ela não merece vencer um jogo e ela não merece avançar numa competição de mata-mata, em especial numa Libertadores. É uma postura ridícula, né? E quando a gente fala de postura, muitas vezes as pessoas do futebol, elas não gostam, né? Elas falam que é uma análise rasa que você está fazendo, que você não está falando o que de fato está acontecendo no jogo, que são aspectos táticos e tudo mais. Mas é isso mesmo, é porque faltou postura para marcar, para desarmar. Se você se propõe a estar num bloco médio ali, não vai pressionar em bloco alto a saída de bola do seu adversário, o mínimo que se espera é um pouco de agressividade no meio-campo, assim. O que o Jorginho fez no primeiro tempo, gente, é um negócio, assim, inacreditável. O Jorginho é um craque, mas com espaço fica muito mais fácil, né? E aí um time que supostamente se propõe a marcar firme ali no meio-campo, a tirar os volantes do Flamengo do jogo, não conseguiram fazer isso em nenhum momento. É um primeiro tempo ridículo, apático, de todos os 10 jogadores de linha do Cruzeiro. Se saímos só com um gol de desvantagem, é muito em função da atuação do Otávio, que defendeu o que dava para defender, e aí, obviamente, né,
É uma bela de uma finalização do Arrascaeta, não tinha como ele pegar aquela bola. Numa jogada que foi ensaiada várias vezes, todas as tabelas do Flamengo encaixaram e não à toa o segundo gol no segundo tempo sai igualzinho. Os jogadores do Cruzeiro não acompanham as tabelas. Hoje foi uma partida ridícula dos nossos volantes, foi uma partida ridícula do nosso camisa 10, foi uma partida ridícula dos nossos laterais, foi uma partida ridícula dos nossos pontas, foi uma partida ridícula dos nossos zagueiros e do nosso centroavante. É um negócio assim horroroso que o Cruzeiro protagonizou hoje. E aí no segundo tempo, né, veio como estratégia diferente de marcação, aí começou a subir um pouco mais o bloco, a pressionar um pouco mais alto a saída de bola do Flamengo, e eu acho que se provou uma estratégia mais correta, porque foi quando o Flamengo começou a ter dificuldade para progredir em campo, para chegar no nosso campo. O gol do Flamengo sai apenas na segunda finalização deles no segundo tempo, assim. Se você pegar a quantidade de finalizações que tiveram no primeiro, né? Mas é porque o Cruzeiro conseguia causar aí alguma adversidade para a equipe do Flamengo. Entre o início do segundo tempo e os 16 minutos, né? Que é quando sai o gol do Flamengo, o Cruzeiro teve um número maior de finalizações do que teve no primeiro tempo, marca o seu gol, tem outras finalizações perigosas, não é competente, né? Não consegue ser letal. E aí o Flamengo volta para o jogo numa jogada que fez várias e várias vezes, assim. É um time de adultos jogando contra um time de adolescentes. O Cruzeiro hoje marcou de uma maneira ridícula, e aí, para completar no lance do gol, né, o Jonathan Jesus também não consegue observar a linha de impedimento, e aí o Samuel Lino vai para as redes, e aquela altura ali, honestamente, a gente até quer acreditar, mas não tem muito motivo para acreditar nesse elenco, né? A verdade é essa, os jogadores do Cruzeiro fizeram uma partida pífia, assim, falta personalidade, falta grandeza, e ali tava nítido que não ia sair mais nada, né, depois do gol do Samuel Lino. Se fosse sair, seria mais gols do Flamengo, e aí o Otávio salvou ali em algumas oportunidades, o Flamengo foi incompetente em outras, e a gente sai com essa derrota que, na minha opinião, ela até não reflete o que foi o jogo, não. Porque se fosse para refletir o que foi o jogo, tinha que ser um placar bem mais elástico para o Flamengo, que no primeiro tempo fez, assim, um banho de bola. E aí, as bolas paradas do Cruzeiro são um negócio ridículo, né? Você tem um escanteio, assim, nos acréscimos e você não consegue sentir nem um pouquinho de expectativa, cara, de que alguma coisa diferente vai acontecer, porque esse time não consegue fazer uma bola parada decente, e assim, já tem anos, né? Partida super decepcionante de todos, mas em especial de quem se espera mais, né? Gerson, Lucas Romero, Matheus Pereira, Caio Jorge. Se espera mais desses jogadores e hoje fizeram uma partida patética, assim. Esses caras, eles precisam ser capazes de ter personalidade para jogar e de assumir as suas responsabilidades em campo. Os passes que o Cruzeiro estava errando hoje, assim, é um negócio que se espera nem do sub-20, que quando a gente está assistindo Copa São Paulo a gente fica bravo, porque é coisa de passe de 1 metro sendo errado por esses caras que eu citei, que são enormes, que têm salário de craque, que têm pompa de craque, que chegam no jogo como os craques e hoje fizeram o que fizeram aí. Se o Flamengo teve a facilidade que teve hoje, tem a ver com os seus méritos, sim, porque é um grande time, que tem um grande treinador, o banco de reservas, né, muito melhor do que o nosso. Tudo isso é verdade. Mas também tem muita conexão com a partida patética que o Cruzeiro fez, seus protagonistas todos sumidos do jogo, um com mais medinho de jogar do que o outro, e falando de forma geral do time, totalmente apático para marcar. Eu falei aqui no primeiro tempo, né? Não existe você ter menos posse de bola do que o seu adversário e ter menos desarmes do que ele. Isso mostra o quão apático foi o jogo do Cruzeiro, o quanto a rotação hoje foi equivocada. E aí eu fico me perguntando, né? Quantos vexames mais esse elenco vai ter que protagonizar para alguma coisa mudar internamente? Porque eu sei que a desculpa tá pronta, né? Do outro lado é o melhor elenco do continente, é um time bilionário, piriri, pororô. Então, talvez os caras hoje vão conseguir dormir até com a consciência tranquila, né? Diferente do torcedor que vai demorar para digerir o que aconteceu aqui hoje. Mas o que aconteceu hoje não foi simplesmente porque o Flamengo tem um elenco superior. O que aconteceu aqui hoje foi porque o Cruzeiro não quis competir. Não foi competente para competir. E aí, vendo o que eu assisti na quarta-feira passada e vendo o que eu assisti hoje, o que eu posso dizer, o que eu posso inferir é que a capacidade de competir existe. Agora, por que é um time que sempre, ou quase sempre nos momentos decisivos, ele é incapaz de fazer um jogo à altura do momento? Não precisa ir muito longe lá na Sul-Americana de 24 com o Diniz, não. Ano passado, contra o Corinthians, o primeiro jogo da semifinal, o Cruzeiro protagoniza 90 minutos patéticos no Mineirão. E aí fica muito marcado o gol do Memphis, porque é um gol irregular, um gol de mão, e ok. Mas o Cruzeiro não mereceu vencer aquele jogo, gente. E aí depois não adianta escalar uma montanha lá na Neoquímica Arena. Um time que é indolente desse jeito, né? Pra poder fazer um jogo como fez no Mineirão, ele não merece avançar. E um time para fazer um primeiro tempo como que o Cruzeiro fez hoje, ele não merece avançar não, gente. Olha o tamanho da competição, olha o tamanho do adversário que tá do outro lado. Se você não se propõe a entrar em campo para correr muito mais do que os caras, para se dedicar muito mais do que os caras, para desarmar muito mais, para vencer muito mais duelos, você tá fazendo o que aí no campo?
Porque assim, desculpa, se toda a justificativa é que eles são muito melhores, então no mínimo vocês têm que correr o dobro pra poder compensar. E aí eu não consigo entender. Porque se tem alguém aí achando que é bom demais, hoje não mostraram, né? Tem um jogador aí que custou um valor absurdo pro Cruzeiro, que o Cruzeiro nunca pagou em jogador nenhum, e que hoje, cara, não fez absolutamente nada. Eu não fico esperando o gol do Gerson não, tá, gente? Assistência, embora ele tenha dado uma hoje, eu espero que ele consiga dominar o meio campo. O cara não tava conseguindo desarmar hoje, gente, pelo amor de Deus. Romero também, uma partida abaixo da crítica. Matheus Pereira sumido do jogo. Poxa vida, gente, sabe? É cansativo demais ficar esperando coisas desses caras. Eu acho que, às vezes, os caras vão lá e fazem um gol, né? Igual aconteceu aí contra o Corinthians. Aí no chat a gente até brincando, né? Pô, fila pra pedir desculpas e tal. Esses caras têm que pedir desculpas pra gente, cara. Esses caras têm que pedir desculpa pro torcedor do Cruzeiro. E, ó, eu, assim, com sinceridade, tem muito jogo decisivo aí pela frente. Eles têm que mostrar que a gente deve criar alguma expectativa ou confiar neles. Eu já tô falando aqui, não confio, não acredito, porque na hora H, na hora do vamos ver, na hora que é importante ser grande, eles têm medinho de jogar. E não é a primeira vez. E mexe no elenco. Vai aí, Juan. Não, eu acho que o torcedor está extremamente decepcionado, né? E assim, não relacionado à eliminação só, né? Esse grupo, ele conseguiu algo que eu pensava que era quase... eu pensava que era inimaginável para hoje, assim, sabe? Que era conseguir decepcionar o torcedor, fazer o torcedor sair dessa noite hoje extremamente frustrado, porque assim, a eliminação que ela poderia acontecer, não acho que seria algo que faria o torcedor sair extremamente frustrado, decepcionado com esse elenco. O problema está na forma como ela foi. A forma como ela foi feita, principalmente pelo o primeiro tempo, né? O péssimo primeiro tempo, e também grande parte do segundo tempo, eu acho que é isso que decepciona o torcedor. Eu acho que ele foi criando grandes expectativas nesse time, justamente pelos jogos que ele vinha desempenhando nas últimas rodadas, né, de Brasileiro, nas últimas rodadas da Libertadores, até a própria fase de grupos como foi construída, essa ascensão do Arthur Jorge, né, essa recuperação do Arthur Jorge junto ao elenco. Então, assim, eu acho que o torcedor ele sai decepcionado muito por isso, né? A forma como o time jogou, essa postura, e eu estou muito com a Rafa nessa relação, nessa questão da desculpa de ser o Flamengo e tal.